Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vindo. Na narrativa de hoje, eu vou te contar um relato sobrenatural que um usuário compartilhou na internet. É um relato muito interessante que se passa em um quarto de hotel assombrado, envolve paralisia do sono e a interação com um espírito, entidade, enfim, não sabemos o que seria isso. Se você gosta desse tipo de história, desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like. E se você tiver alguma história que você queira compartilhar e ver aqui no canal, o nosso e-mail tá aqui na descrição. Bora lá? Bom, é uma moça que conta e ela começa falando que ela acha que é uma história difícil de acreditar, realmente, que se alguém contasse pra ela, provavelmente ela não acreditaria, apesar de não ser cética, porque é uma coisa muito maluca. Basicamente o que aconteceu com ela, resumidamente, é que ela teve uma conversa mental com uma entidade, um espírito, um ser, sei lá o que era aquilo, e que além disso também aconteceu uma coisa física, que, entre aspas, confirmaria que ela não é maluca, entendeu? Então ela resolveu compartilhar a história, ela disse que a história é um pouco longa, porque ficou muito marcado na cabeça dela, ela ficou muito traumatizada, então ela lembra em detalhes. E ela começa contextualizando, dizendo que isso aconteceu em 2019, ela estava em San Diego, Califórnia, e ela estava hospedada no hotel Wyndham Bayside, com o namorado dela. Eles iam ficar lá por 4 dias, porque depois eles iam embarcar num cruzeiro pro México, que eles ficaram hospedados num dos quartos da Torre 2 e que ela não se lembra ao certo qual é o número do quarto, mas que ele ficava no 6º ou no 7º andar lá da segunda torre. Bom, o que foi que aconteceu? Segundo ela, no momento em que eles pisaram naquele quarto, que eles chegaram no primeiro dia, no momento que eles entraram ali, ela sentiu como se tivesse alguém lá dentro. É como se ela estivesse entrando num ambiente que já tinha alguém. E aquilo foi muito estranho, porque obviamente não tinha ninguém. E aquela sensação não foi só na hora que ela chegou. Aquela sensação permaneceu por todo o tempo que eles estavam lá. Então, a todo momento que eles estavam no quarto, pelos 3 dias, durante os 3 dias no quarto dia eles iam embora, durante os 3 dias foi a mesma coisa. Todo momento que eles estavam lá dentro, ela sentia como se tivesse uma terceira pessoa, tipo, bem pertinho deles, assim, sabe? Tipo, observando tudo que eles estavam fazendo. E aí ela conta que como ela estava muito desconfortável, a primeira coisa que ela pensou é que poderia ter uma explicação para isso. Então ela resolveu investigar. Então ela começou a procurar pelo quarto câmera. Ela foi ver se tinha câmera escondida em algum lugar. Então ela procurou na TV, ela procurou nas lâmpadas, ela procurou no espelho, ela procurou no banheiro, não achou nada. Aí ela olhou embaixo da cama, foi ver se tinha alguém que ficava se escondendo lá. Ela tava com medo, não tava gostando, pegou uma cadeira e colocou ali na maçaneta da segunda porta. Não sei porque tinha 2 portas, mas tinha. Bom, enfim, acabou que ela procurou, não encontrou nada. E aí quando foi no 3º dia, ela resolveu perguntar pro namorado se ele estava vendo alguma coisa. Porque, segundo ela, ele era cético, muito cético, extremamente cético. Não acreditava em nada relacionado ao paranormal ou superstições e tal. Então, não faria nem sentido ela perguntar isso pra ele. Mas como ela, né, aquilo não parava e ela não tinha uma explicação, ela resolveu conversar com ele. E, claro, ele, desculpa a expressão, literalmente cagou porque ela tava falando. Literalmente não, né, Ana? Essa frase ficou estranha. Ele cagou pro que ela tava falando, falou que não, que era coisa da cabeça dela, que ele não tinha percebido nada e tal. E aí ela, beleza, né? Ficou assim. Só que eis que naquela noite ela teve uma confirmação de que realmente ela não é louca. Porque a tal da entidade, espírito, ou seja lá o que for, resolveu se apresentar. E o que foi que aconteceu? Segundo ela, de madrugada, ela estava dormindo e estava sonhando normal. Ela disse que o sonho era muito irrelevante, porque ela não lembra praticamente nada daquele sonho. A única coisa que ficou muito marcado na cabeça dela é que ela estava sonhando alguma coisa aleatória. Daqui a pouco no sonho, ela, por algum motivo, entrou numa sala de espelhos. Todos esses espelhos estavam cobertos por veludo vermelho e isso chamou a atenção dela, ela não sabe por quê, mas isso ficou muito vívido na memória dela. Mas ela acredita que talvez isso fosse só uma forma da mente dela tentar racionalizar o que ia acontecer depois, talvez por ter sido a última coisa que apareceu no sonho dela, não sei. Mas o fato é que ela estava sonhando com essa sala de espelhos aí, quando de repente ela acordou. Só que nisso que ela acordou, ela estava paralisada, tipo paralisia do sono mesmo. Ela estava deitada de ladinho, olhando para a parede, abriu os olhos, só que ela não conseguia se mexer. E antes de continuar, ela faz um contexto aqui, só para a gente entender bem como foi que aconteceu.
porque ela diz que o hotel ficava no centro de San Diego e por isso, mesmo com as luzes apagadas, o brilho da cidade lá fora deixava o quarto de certa forma iluminado, ficava tipo uma iluminação meio azulada, então não é como se ela tivesse no total breu, ela tipo tinha como enxergar o quarto, né? Além disso, ela diz que a cama era um absurdo de grande. A cama era grande no sentido que poderia caber umas 3 ou 4 pessoas deitadas assim, uma do lado da outra. E ela era comprida, que o namorado dela tinha 1,80 m de altura e ele deitava com folga, assim. Os pés dele não ficavam pra fora, dependendo da cama, o pé fica solto ali no final, né? No caso dessa cama, não. Ele conseguia deitar com folga e poderia caber mais pessoas na cama. Bom, beleza, até aí tudo bem. Aí ela tá lá, acordada, olhando pra parede, não consegue se mexer, não consegue nem fechar o olho de novo, fazer nada. De repente, a visão dela, a perspectiva dela começa a mudar. Então, uma hora ela tá olhando para a parede. Daqui a pouco, ela tá olhando de cima, como se ela estivesse no teto do quarto. E ela se vê deitada aqui do lado, o namorado dela deitado do outro. Os dois estão de costas um pro outro. E entre eles tem um espação enorme ali, que poderia facilmente ter mais gente deitada ali, que era um espação bem vago. Eles não estavam pertinho, eles estavam afastados. E aí, a visão dela fica mudando. Então ela tá olhando, tá vendo a parede, daqui a pouco ela tá vendo de cima, daqui a pouco ela tá vendo a parede, daqui a pouco ela tá vendo de cima de novo. Quando foi a terceira vez que ela olhou de cima, ela falou que ela queria gritar, porque ela tomou um susto. Ela ficou desesperada. Na hora que ela viu o quarto por cima pela terceira vez, a visão dela parou ali, congelou ali. E no que ela olha, ela vê como se fosse uma massa negra escura, como se fosse uma nuvem, ela coloca, né? Talvez parecido com fumaça, não sei. Como se fosse uma nuvem deitada entre eles, bem comprida assim, como se fosse uma pessoa bem alta, assim, do tamanho do namorado ou até maior. E essa nuvem, de fato, ela começa a se transformar, a mudar de forma, e começa a tomar a forma de uma pessoa real. Uma nuvem negra em forma de pessoa deitada entre eles. E aí ela tá com medo, ela fica olhando aquilo assim de cima, de repente ela vê a tal da nuvem meio que colocando o braço mais pro ladinho dela, como se chegasse mais perto dela assim. E nisso ela escuta uma voz na cabeça dela dizendo, olá? Só que assim, essa voz, ela fala que não era a voz de uma pessoa, é como se fossem várias vozes falando ao mesmo tempo. E dentre essas vozes tinha uma voz principal que ela sobressaía mais e parecia ser uma voz masculina de um rapaz, de um jovem na faixa dos 20 e poucos anos. E aí ela se vê deitada de lado de novo, ela tipo tá olhando pra parede e ela sabe que tem aquilo atrás dela, ela tipo não consegue fechar os olhos, mas ela fala, vou ficar quietinha fingindo que eu tô dormindo, não consegue nem se mexer, né? Só que nisso a voz vira pra ela e diz assim, abre aspas, você está acordada. E eu sei que você pode me sentir. E aquela velha história de você fingir que tá dormindo pra enganar o fantasma não funcionou. Aí nisso o coração dela começa a sair pela boca, ela já tá desesperada, ela tá morrendo de medo, não consegue se mexer, não consegue fazer nada. E ela fala que ela fica muito apavorada porque na cabeça dela, ela sempre acreditou em fantasma, essas coisas. Mas ela sempre acreditava que espíritos, entidades, seres espirituais de forma geral, não são capazes de machucar as pessoas fisicamente. Eles podem te assustar, mas não vão te machucar. Mas no momento em que a entidade falou isso pra ela, na hora ela sacou, ela entendeu. Não, pode machucar sim, isso pode machucar, ele vai me machucar. Então ela ficou desesperada ali. E aí a entidade continua falando com ela. E ela pega e diz assim, olha, eu tô muito surpresa, eu não esperava. Como que você sentiu a minha presença por tanto tempo? E ainda falou para ela ficar tranquila que não ia machucar ela. Eu não sei se a entidade tá falando que as pessoas às vezes percebem que ela tá lá, mas depois dispersa e a menina sentiu todos os dias, não sei. O caso é que a entidade falou pra ela que não ia machucar ela. Mas, no entanto, ela queria machucar o namorado dela. E na hora que a entidade faz isso, fala isso, a menina, não, eu não vou deixar você encostar nele, eu não vou deixar você machucar ele. E aí a entidade só vira e diz, não, mas você não pode fazer nada a respeito. Eu só tô te avisando porque eu senti de fazer isso, porque eu quis. Mas você não pode fazer nada. E aí ela não sabia o que fazer e ela começou a rezar. Começou a recitar uma oração, creio eu, na cabeça dela, né? Porque se ela tava congelada, não tinha como ela mexer a boca, então ela começou a fazer uma oração.
E ela disse que ela começou a fazer a oração e a entidade virou para ela e falou assim: isso daí nada mais é do que um incômodo para mim. E como eu te disse, eu não quero te machucar, mas eu posso mudar de ideia. Tipo, fazendo uma ameaça, talvez porque a menina tava rezando, né, e tal. E aí a menina disse que ela ficou pensando assim, ela falou: nossa, mas isso não tá dando certo. Tinha que dar certo, por que ele não tá indo embora? E aí ela resolve parar de rezar e conversar com a entidade. Porque, né, vai fazer o quê nessa situação? Não tinha mais o que ela fazer, né? Então ela pega e pergunta: mas por que você quer machucar o meu namorado? E aí a entidade diz assim pra ela que, assim, não deu uma justificativa, realmente um motivo, só falou que não tinha gostado dele. Mas que gostou dela, por isso não tinha a intenção de machucar ela, por enquanto. Talvez, né, não sei, vai ver, a entidade ficou curiosa pela menina ter sentido a presença dela e acabou criando uma identificação, alguma coisa, e por isso ela tava decidindo ainda se ia machucar a menina ou não sei. Bom, o fato é que a menina ficou desesperada, porque ela tava falando que ia machucar o namorado e tava ameaçando que talvez ia machucar ela também, e aí ela começa a meio que suplicar: não, por favor, não faz isso, não faz isso, você pode pelo menos me avisar se você for mexer nele, quando você for mexer nele? Aí ela diz que a entidade respondeu, segundo ela, em um tom arrepiante e prolongado, as seguintes palavras: agora mesmo. E na hora que a entidade fala isso, esse homem, ele começa a gritar. E ele começa a gritar, gritar, gritar. E ela diz que foi assim, um grito de congelar o sangue. E que ele gritava desesperado e se debatia inteiro. Ele estribuchava na cama, estribuchava. E aí essa menina, ela foi retomando o movimento do corpo, pouco a pouco. E o pouquinho que ela conseguiu se mexer a princípio, ela só botou a mão assim, sabe? Tipo, pra não apanhar, porque ele tava se debatendo muito. E nisso, ele se debatia e gritava, e ela escutava a entidade rindo, 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 como se estivesse se divertindo muito. Aí ela foi assim, aí ela foi recobrando assim os movimentos. Na hora que ela conseguiu se libertar, assim, né, mover o corpo, ela vira. No que ela vira, esse rapaz, ele tá tipo em posição fetal, assim, sabe? Tipo, segurando as pernas, gritando. E aí ela tá olhando pra ele assim, e a risada vai diminuindo, vai ficando mais distante, vai ficando mais distante e some. Nisso que a risada some, o rapaz relaxa. E aí ele relaxa assim, ele olha pra ela, ele tá parecendo tipo muito cansado. E aí ele pega e diz que ele tava com muita dor, que era uma dor excruciante, mas que passou. E aí ele apaga. Puf, tipo, voltou a dormir. E aí ela tá lá assim parada, né? Ela olha no celular, são 2 da manhã, o quarto tá super calmo, super tranquilo, assim, silêncio. E aí ela fica, tipo, pensando, né? Não, eu acho que talvez ele pregou uma peça em mim, talvez ele arquitetou alguma coisa e fez uma brincadeira, né? Porque eu falei pra ele coisa de fantasma e tal. Aí ela ficou pensando, mas ela falou como que ele ia conseguir, sabe? Tipo, eu tive um diálogo mental com algo invisível. Como que ele ia conseguir sincronizar, fazer a coincidência de na hora da entidade falar pra mim que ia machucar o namorado agora, ele começar a gritar, não. Aí ela falou que ela queria muito acreditar que foi uma brincadeira dele, mas que não tinha como, entendeu? Era uma coisa muito surreal. E aí, ela disse que no dia seguinte, ela conversou com ele, contou pra ele tudo o que aconteceu, e que ele ficou assustado, e apesar dele ser cético, muito cético, como ela disse lá no começo, ele estava mais inclinado a acreditar nela, porque fazia sentido, ele lembrava de ter acordado com dor, essas coisas todas, aí ele meio que começou a acreditar nela, a contragosto, porque é cético, né? Mas que aí, já era o 4º dia, eles foram embora lá pro cruzeiro que eles iam fazer, deixaram o hotel, e ela fala que até hoje ela tem curiosidade de voltar lá para tentar investigar e descobrir o que era que tinha ali, entendeu? Se era um espírito, se era uma entidade, o que era. Ela tem muita curiosidade, mas por outro lado, às vezes ela acha que é melhor não fazer isso, porque pode ser perigoso, né? É melhor deixar quieto. Vai saber o que pode acontecer, vai que ela volta lá e a entidade segue ela para casa, sei lá. Nunca se sabe o que essas coisas podem fazer, né? E ela diz que ela nunca teve uma experiência como essa, mas que foi realmente uma coisa muito assustadora e muito vívida. E que ela não vai esquecer tão cedo. Se você gostou, deixa seu like, comenta alguma coisa aqui embaixo, né? Que você queira comentar sobre a história, que você acha que pode ser. E manda sua história aqui pra gente, pra contar aqui no nosso canal. O e-mail tá aqui na descrição. Tchau!